e líder em números que comprovam a evasão escolar. A pequena cidade de traços poloneses marcantes tem a tranquilidade de lugar interiorano, mas grandes problemas e conflitos sociais que afastam os estudantes da escola. E uma das pedras no meio do caminho da escola é a distância. Cruz Machado é o maior município em extensão do sul do Paraná. Em algumas localidades, como a linha Arrozal, mais de 80 quilômetros separam alunos da sala de aula. É preciso sair de madrugada para chegar até a escola, na sede do município. O estudante passa mais tempo na estrada do que na sala de aula. O município faz sua parte, oferecendo transporte de graça para todos. Ônibus novos foram incorporados recentemente à frota, para enfrentar as estradas de chão. Mas esta viagem nem todos estão dispostos a enfrentar. Tem alunos, linha Arrozal, linha Fuquitaguá, as linhas distantes, eles chegam a levantar 3h30 da manhã para pegar a condução e para ir até a escola. Está previsto, foi feito vários projetos, está em projeto, em andamento, até uma escola na Odessa, Pinaré. Tomara que o nosso governador se conscientize e pense. Quanto antes sair uma escola, vai favorecer, não é a professor, não é a conselho, não é ninguém, mas são aquelas crianças que dependem dia a dia, que levantam madrugada, vão para a escola, voltam à tarde. Subimos no ônibus para acompanhar a rotina desses pequenos exemplos que ultrapassam obstáculos, enfrentam a poeira e as distâncias para chegar até a escola. Os ônibus partem cheios, depois de mais um dia de estudos. Assim, é o caminho da escola, uma rotina em meio ao pó da estrada, ao balanço do ônibus e aos planos e sonhos de quem apenas está começando a vida e tem uma estrada ainda mais longa a percorrer. Para alguns, descer do ônibus não significa chegar em casa, ainda é preciso andar um pouco mais. Estes pequenos estão descobrindo agora o mundo das palavras, um mundo que só a escola é capaz de nos levar. Por que você gosta de ir para a escola? Para vir estudar, aprender. E o que você mais gosta de fazer? Ler? Já sabe ler bem direitinho? Sei. Qual história que você já leu que você mais gosta? Não sei muito bem. E mesmo sendo bem longe, tendo que ir a pé, enfrentar o ônibus, vale a pena ir para a escola? Vale. Vale. Tanto vale a pena que a educação já vira até projeto de vida. Você quer ser quando você crescer? Professor. Do quê? De aula. Que matéria que você mais gosta? Geografia. Em alguns casos, é a geografia que afasta os estudantes, mas não a matéria, e sim os quilômetros do grande território cruzmachadense. Por isso, em vez de pedras, no meio do caminho, precisa-se de mais escolas, para que a educação não seja algo distante, esquecido em meio à poeira da estrada. Para o Conselho Tutelar, além da batalha contra a distância, a perspectiva e a realidade que moram ao lado não são capazes de convencer ou estimular o caminho da escola. A falta de oportunidades leva a outra direção. Ele não quer estudar porque muitas vezes ele olha
pro lado, aquele amigo, aquela amiga que estudaram, que estão plantando fumo. Assim eles dizem, ó, o cara estudou e não teve chance. Porque o nosso município, infelizmente, empregos são poucos que tem. Nós temos que analisar que não é o hoje ou amanhã. A vida da gente entre 10 e 15 anos à frente, o menor não tem noção do que vai ter. Eles têm que agradecer a Deus de ter essa chance, de poder estar estudando, porque antigamente não tinha chance, não era obrigado, mas hoje são pessoas que sofrem por não ter a chance de poder estudar. Obviamente, a escassez de oportunidades não é exclusividade de Cruz Machado. Sem que o papel transformador da educação seja perceptível aos olhos do jovem, a frequência à escola torna-se secundária e irrelevante. Enfrentar quilômetros para chegar sempre ao mesmo lugar, um horizonte inalcançável. A visão do agora nos cega diante das possibilidades que o futuro reserva. O estudo deixado para trás hoje será decisivo no amanhã. Iris viveu as dificuldades de morar no interior em uma época em que as distâncias pareciam ainda maiores. Mas é um exemplo de como a educação é a melhor escolha. Professora desde os 13 anos, acumula 25 anos dedicados ao magistério e à luta para mostrar como o caminho da escola é capaz de mudar o destino. 3 coisas na vida do ser humano que se tem que levar com você: caráter, dignidade e honestidade. Estudar e ir atrás do sonho. O sonho não é impossível, ele é difícil, mas se nós querer lutar, nós chegamos lá. Na lista do Conselho Tutelar, as mais diversas histórias que levam ao afastamento dos bancos escolares. Nesta casa, o pai sofre pelo filho que teve de assumir o sustento da família de 10 pessoas, após um acidente que sofreu no mato e o impossibilita de trabalhar. Se não fosse ele, a gente não sobrevivia, porque não temos cesta básica, não temos como sobreviver de outra maneira, então ele que sustenta a casa. Por isso que eu sou da escola, para poder manter o meu trabalho. Né? Faz quanto tempo que ele saiu? Já está fazendo, eu acho que faz 2 anos. Já. Pai que ama verdadeiramente sempre busca o melhor para os filhos. Para quem não teve oportunidades de concluir os estudos, o desejo é de que para os filhos a realidade seja diferente e que a dificuldade não se repita. Mas diante de uma situação como esta, o que fazer? Os outros filhos do senhor vão para a escola? Todos eles vão para a escola. O senhor acha importante que esse outro filho também pudesse terminar a escola, pudesse concluir os estudos? O meu objetivo é que ele pudesse, né, se formar, né, ser uma pessoa de estudo, como muitos que o pai fica orgulhoso quando o filho tem um grande estudo, mas a gente, como diz no que está se passando, então a gente tem que passar por isso, né? Então o meu orgulho é que ele estudasse, mas já que ele não pode, então se a gente tivesse como sobreviver diferente, não carecia ele está trabalhando, né? Mas já que não tem, então o que sustenta a casa é ele, então é o que nós podemos dizer, é isso. O senhor estudou, o senhor teve a oportunidade de estudar? Até a 6ª série estudei, até a 6ª série. Os filhos do senhor queria que eles pudessem terminar tudo, tivessem um futuro melhor. O meu orgulho, né? Que tivesse um futuro melhor, como os outros a gente pede, né? Para que Deus abençoe, que dê certo, que eles tenham um futuro na vida, né? Porque sem futuro, uma pessoa sem estudo não tem futuro nenhum. Só quem sente na pele as dificuldades e as barreiras impostas pela falta de estudo sabe como é importante mudar o destino, que insiste em se repetir. Para este pai, o problema não é o trabalho e o sustento, e sim as companhias. O filho começou a se afastar da escola e foi alertado pelo Conselho Tutelar. Por isso, ele resolveu agir. O filho não estava procurando a escola, ele gazeava a aula, acompanhava com outros amigos dele, estava gazeando a aula. Agora, graças a Deus, ele tornou de volta à sala de aula. E o senhor teve a oportunidade de estudar? Eu não tinha, naquela época, não tinha oportunidade de estudar, não. Eu tinha de ajudar meu pai a trabalhar, né? Porque a família é muito pobre, né? E eu que era mais velho, tinha de ajudar o pai a trabalhar. Estudei pouco. Mas o senhor não quer isso para os filhos do senhor? Eu não quero isso para os meus filhos, porque, para mim, se eu tivesse estudo, eu não precisava estar sofrendo a roça que eu estou sofrendo hoje. Deixamos o interior e para trás histórias de sofrimento e esperança, lugares bucólicos, de vida simples, muito trabalho e esquecimento. E neste caminho de volta, flagramos uma triste cena.
Adolescentes que, em vez dos bancos da escola, estão em cima de um caminhão, indo para o trabalho. Na carroceria do veículo, as oportunidades que se esvaem diante da obrigação de trocar livros e cadernos pela rigidez dos instrumentos e da rotina do trabalho adulto. Agora, estamos em uma das áreas mais carentes do município. Encravada em um dos pontos mais altos, daqui é possível ter uma visão privilegiada da cidade. Aliás, privilégio não é exatamente a palavra certa para o local. Os índices de violência e abandono precoce da escola são altos por aqui. Com a lista de nomes em mãos, o Conselho tenta trazer para a escola quem toma outros rumos. Acompanhamos a visita, porém o que mais encontramos foram portas fechadas. É assim, com um trabalho de persistência e paciência, que o Conselho Tutelar tenta resgatar os estudantes. Aqui, a vida passa devagar. As crianças brincam, os vizinhos alongam uma prosa demorada, despreocupada. Chapas de madeira e cobertura, assim se fazem as casas, que abrigam tristes realidades. Dona Lídia teve muitos filhos, quase todos já saíram de casa. Para eles, o caminho da escola também não foi a opção escolhida. Dos mais novos, apenas uma filha está estudando. A outra, de 14 anos, saiu de casa e também da escola para entrar em um relacionamento. Para a jovem, o companheiro apresentou duas alternativas: ficar em casa e ajudar no trabalho ou a escola. O marido dela reinou lá, porque vocês disse que era para voltar embora comigo. Ela pode voltar, só que ela não tem condição de comprar material para ela. Disse que ele reinou, né? Mas a senhora queria que eles frequentassem a escola? Claro que eu quero, mas diz que o próprio marido dela falou, se ela voltar a estudar, é para vir para casa, né? E eu aceito que ela venha, porque... Os outros filhos da senhora conseguiram estudar, estão estudando? Mas agora estão tudo casados, né? Só que esse aqui, né? É tudo maior já. Mas antes eles estudaram. Eles estudaram um pouco, né? Os conselhos dos pais já não são ouvidos pela adolescente. A vida a dois dá a ela responsabilidades e preocupações de adulto. Em muitos casos de evasão, está a inversão de papéis. Quem deveria estar na escola precisa encarar o desafio de trabalhar e sustentar a família. Natália, nome fictício desta menina de 14 anos que enfrenta as dificuldades do caminho que escolheu. Durante a entrevista, ela tem um olhar de medo, preocupação. No início se mostra indiferente e decidida quando pergunto se deseja voltar à escola. Não. Por que não? Você acha que a escola não é mais interessante, que não é o que você quer? Não é interessante isso, por causa que eu tenho que pegar e dar jeito nas coisas na casa ali, tem que ajudar, né? Fica ruim. Não tem como você conciliar o trabalho da casa com o estudar, né? Aham. Nos planos da menina que largou os estudos na 7ª série, a vontade de retornar à sala de aula permanece. Talvez no futuro, consertar o erro do passado e alimentar as esperanças de um dia viver um presente distante. Um sonho de repente ir uma profissão ou fazer uma faculdade? Talvez. Para isso teria que voltar um dia, né? Se tem esse sonho de voltar? Ficamos com o silêncio da incerteza, o olhar sofrido da mãe que quer a filha na escola, castigados pela pobreza. Sem estudos, as oportunidades ficam ainda mais distantes. A senhora teve a oportunidade de estudar? Mas quando meu pai morreu, eu tinha 13 anos, né? E agora? A senhora nunca estudou? Um pouco, e nem esse homem, né? Esse homem também estudou um pouquinho. Mas lá, quando nós morávamos, não tinha nem... É um matão, né? Hoje em dia, como eu falei, tem estudo. Falei pra todo mundo. Mas não foi dar. Tudo perto. Pois é. Daí, agora os outros estão no estudo, foge da aula. À sua maneira,
a mãe tenta ser ouvida pela filha mais nova. A tentativa desta vez é de não desviar o caminho da escola. Cuide que a mãe está falando. Você completou a aula, você não sai com qualquer vagabundo, você tem que estudar a tua aula, porque tirar a tua aula. Então, porque que nem a mãe é a tonguinha, que eu falei pra todo mundo, eu sou a tonguinha. Mas lá no Memorial no Pinhão, sabe, não tinha. Tinha uns pouquinhos de aula. Mas, só que eu vou lá e põe porque eu vou fazer o quê, né? Mas eu quero que o meu filho tire o que é deles, né? Ouvimos também o companheiro de Natália, que explica o motivo para não deixá-la frequentar a escola. Conseguiu estudar? Não tinha oportunidade de estudar à vontade que nem eu queria, né? Hoje em dia eu trabalho assim, né? Hoje trabalho aqui, amanhã lá. Você não deixa ela estudar porque você precisa de ajuda, né? Pra manter o lar. Com certeza. Se não fosse eu ter a ajuda dela, ela podia estudar. E eu não tenho condição de manter isso. Daí precisa de material, precisa de tudo. Por isso que se o governo dá um salário para ela vai estudar. Mas contrário disso, não tem como, né? Eu tenho que trabalhar. Tem que trabalhar. Para ele, que trocou a sala de aula pelo trabalho, o estudo também faz falta e poderia significar uma vida melhor. Você acha que se tivesse estudo, estaria melhor para você achar um emprego? Com certeza. Estaria bem melhor. Mas, ao contrário... Você trabalha só no interior, só no mato? Só no mato. O trabalho em locais isolados, distantes da escola, também impede a frequência. Nas histórias que encontramos, apesar de revelarem situações difíceis e complicadas, o importante é visualizar uma solução, o feixe de luz na escuridão. Mesmo escondida ou quase esquecida no tempo, a vontade de voltar à escola e concluir os estudos permanece. Se pudesse estar todo dia acompanhando todas as aulas lá, se pudesse até estudar junto com ela, eu ia. Porque isso pra mim é vantagem. O futuro, né? É. Um futuro ainda mais incerto. Apesar de não possuirmos o dom de adivinhar, uma coisa é certa. Sem estudo, sem escola, o horizonte é sombrio, as perspectivas praticamente nulas. Deixamos Cruz Machado, mas poderia ser União da Vitória ou qualquer outra cidade sul-paranaense. Municípios diferentes, histórias iguais. A evasão escolar é uma realidade e reverter isso depende do esforço de todos, da atenção e investimentos em educação, para que o único caminho a ser seguido seja mesmo o da escola.